Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E só tem um bom dia se for com Ele. Sem Ele não tem bom dia, né? Hoje, primeiro domingo de julho. 2019 já foi a metade do ano. E iniciamos a segunda metade. Será que vai ser nessa segunda metade que Jesus vem? Parece que está voando muito rápido, muito rápido. Não está assim, dando para a gente ficar fazendo planos e mais planos, planejando e mais planejando, porque os dias são maus. Ontem o pastor Abraão estava pregando lá na Fazenda de Jacaré e ele usou um parágrafo da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. O irmão Branham disse que quanto mais o tempo passasse, mais Deus usaria de graça para com sua igreja. Graças a Deus que Ele tem esse meio, né? Ele tem essa graça para conosco. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo chegou a dizer, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E a gente tem observado isso acontecendo. Parece que, aliás, parece não, um dos prejuízos maiores na vida espiritual é nós acostumarmos com a palavra, acostumarmos com os cultos, acostumarmos com... E levando a coisa assim como se não tivesse em desespero, em desesperança. O profeta chega a usar essa palavra, desesperança. Nós deveríamos estar em constante desespero por causa da hora e do momento que nós estamos vivendo. E que Deus possa nos ajudar. A irmã Poliana está de recesso com a escolinha e o irmão Tiago não estava quinta-feira e eu não lembrei também de imprimir o roteiro da escolinha de hoje. E quando eu cheguei, o irmão Tiago imprimiu para mim e eu fui falar com as crianças sobre amizade, amigo. E era uma escolinha que ela tinha feito, dado a eles em janeiro. Mas, na realidade, Paulo falou assim, não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E eu não dou conta de dar uma escolinha igual a ela. Eu começo a falar e começo a pregar para as crianças, né? Eu quero ver o que eles aprenderam da escolinha de hoje, domingo que vem, para ver se eu continuo ou não, né? Senão vou passar para o Moiraí, ou para o Mão Manassés. É fácil a gente dar uma responsabilidade de Mão Manassés, né? Mora pertinho, só quase 200 quilômetros. E eles têm casa aqui, vem no sábado, né, à tardezinha. Depois da escola, se quiser ficar para o culto da noite, não é pecado, não. Mas, tá bom. Vamos ler a Bíblia, nós vamos continuar com o assunto de a Ele ouvir. Fiquemos de pé. Nós temos hoje a presença do irmão Sidney,
porque eles estão de recesso lá em Goiânia. A igreja toda, ou uma parte da igreja está para o recanto, a outra parte está viajando, né, de férias. Quinta-feira nós tínhamos pouquinha gente na igreja, né, por causa das férias. E também, então, aí nós temos a presença do Monsidney, do doutor Cláudio, né, a Débora, a Lídia Maria. A Lídia Maria hoje ganhou uma tarefa para fazer em casa todos os dias. Também a Zilene e suas filhas. E o irmão Estevão. Eu vou falar o nome do irmão Estevão, só fico lembrando do Josué, né? O Josué, ele apelidou o irmão Estevão de um apelido lá, e eu só lembro daquele. Dizer que pode chamar, mas não vou chamar não, irmão. O que é isso? No púlpito ainda? Aquela brincadeira de Josué lá no engenho, né? Hoje tem até uma irmã aqui de Leopoldo de Bulhões, está visitando nós, faz tempo que eu não vejo ela na igreja. Não é? Irmã Rosa. Irmã Rosa é a filha dela, está visitando nós hoje. E irmã Rosa só está sumida, hein? Primeiro era desculpa que era a mamãe que estava doente, agora a mamãe já foi. Muito bem. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o, ou a ele ouvi. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta porção da tua palavra, por estes momentos de reflexões. Estamos numa hora de encarar, ir ou ficar. E ficar não é bom. Ficar para trás, ficar durante o período da grande tribulação, vai ser uma coisa terrível, e especialmente para quem ouviu e presenciou muitas reuniões com a mensagem que nos prepara para a vinda do Senhor. O juízo é maior, a aflição é maior, o tormento é maior, porque sabia o que era certo e não viveu o que era certo. Quando o profeta colocou diante do povo a bênção e a maldição, ele mostrou que a bênção seria para quem obedecesse, a maldição para quem desobedecesse. E isso é uma coisa que não muda, nem na lei e nem no período da graça. Porque quando nós transgredimos a tua palavra, as consequências vêm. Por isso que o Senhor nos dê graça para olhar a palavra e obedecê-la e viver por ela. Nós agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã nesta manhã. Pedimos que o Senhor tome todo o controle desta reunião. Nós nos entregamos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Nós teremos eu esqueci de falar antes, mas nós teremos um companheirismo hoje, parece que diferenciado, né? E como é que é sobre ouvir e obedecer? Há benefícios
para quem ouve e há benefícios também para quem fala, e benefícios para quem obedece. Eu não li a matéria ainda do companheirismo, mas às vezes você vê um tópicozinho assim, e o irmão Tiago me deixou com água na boca ali, né? Você precisa de ver o irmão Wilson falando no telefone. Rapaz, vocês não estão entendendo. Ele ficou famoso, o irmão Wilson. Depois o irmão Arley chegando de avião. Um avião descendo no aeroporto. Ei, aí eu estou curioso com aquele negócio. Aí o irmão tirou, não deixou eu ver mais. Estou curioso com esse companheirismo de hoje. Eu acho que eu estou fazendo assim uma pequena propaganda para vocês não perderem. Quero só ver o que esse irmão Wilkes e esse irmão Arla aprontou. Né? O que eles aprontaram nesse negócio aí? Tem mais gente envolvida. Tem uma mãe aí de cor preta. Vou falar logo direto, né? De cor preta. Que eu queria que o irmão Tiago tivesse deixado lá, né? Acho que ela é parente do Zulu. E aí, sabe? Só que o filho dela é muito maior do que ela, quase da mesma idade. Eu achei engraçado aquilo. Mas vai ser bom, eu já estou contando muita coisa da surpresa, né? Ei, irmão Manassés, você mais irmã que ele, vocês me pagam. No parágrafo 89, a ele ouvi, a escola passada foi do parágrafo 87 até o 96. Exatamente 10 parágrafos, né? Nós não estamos com pressa, mas tem uma porção muito boa para hoje. Só recordando isso aqui, observe, logo que surgiu a primeira pontada supernatural, Pedro era exatamente como o mundo de hoje. Pedro, olha a expressão, Pedro era exatamente como o mundo de hoje. Logo que o sobrenatural foi feito, o grande milagre foi realizado, bem, exatamente como nos dias de Moisés. Lá havia uma multidão mista. Quando Moisés saiu do Egito, por causa dos tantos de milagres que Moisés fez no Egito, saiu muita gente egípcia acompanhando Israel. Então, aquilo foi uma multidão mista que saiu do Egito. Não era todos que eram israelitas. Interessante isso, né? Muita gente se converteu e seguiram, vamos seguir esse povo. E Moisés foi até o Egito. E quando ele foi até lá embaixo, o que aconteceu? Ele fez alguns milagres. As pessoas elas estão andando atrás de milagres. Por que é que a nossa igreja não é o dobro do tamanho, o triplo? É porque as pessoas não veem milagres. E muitos de nós já chegam a pensar que Deus não está mais conosco.
Tem gente que pensa que Deus não está mais conosco, por causa da forma que Deus agiu no ministério do irmão Brana. Tanto de milagre que Deus fez através do ministério do irmão Brana. E os milagres que ele fez ainda faz. Mas não é da forma que ele fez, da forma que ele atuou no ministério de William Branham, porque Deus estava preparando, através daqueles milagres, através do que ele estava fazendo, Deus estava fazendo uma plataforma para ele trazer a mensagem, a abertura de toda a palavra. Eu estava observando a data da mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. O irmão Brana pregou em 59. Até fiz as contas e pensei que era 50 anos, mas na realidade esse ano faz 60 anos que o irmão Brana pregou essa mensagem, Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo. Faltavam 4 anos aproximadamente para ele trazer a revelação dos selos. E depois que ele trouxe a revelação dos 7 selos, você vai observar que a linha do irmão Branham, ela deu uma mudança, ela teve uma mudança. Deus já estava com o seu povo preparado para ouvir realmente a verdadeira doutrina, ouvir realmente a verdadeira revelação da palavra. Então, você pega aí as mensagens pregadas depois da abertura dos selos, aquelas que prepararam também antes dos selos para a exposição dos 7 selos, para a pregação dos 7 selos, a abertura dos selos, você vai observar que são as mensagens que posicionaram a igreja. Essa série de adoção é uma série de adoção preparando a igreja. Você vê que ele chegou a expressar que a igreja, quando ela tomasse a sua verdadeira posição, reconhecesse o que ela é, então Deus derramaria os dons espirituais nela. Agora, nós temos que entender que nós estamos vivendo nessa parte da mensagem que é exatamente da abertura dos selos até o final do seu ministério. É essa parte que nós estamos vivendo. Ainda Deus cura? Claro que cura. Quantas pessoas que vêm aqui no altar recebem a oração e voltam curadas para casa? Porque elas alcançaram fé para isso. Agora, não é o plano de Deus. Se fosse o plano de Deus, eu ouvi o pastor Abraão contando alguns relatos lá de almas, da região que ele está assistindo lá, no Tocantins, e eu fiquei assim, pensando comigo mesmo. Quer dizer, a hora que, se Deus tem, quem sabe, centenas de almas lá para crer nessa mensagem, Deus vai usar ele para salvar vidas influentes, até da morte, para que então o Evangelho possa alcançar os verdadeiros eleitos. Ele pode fazer isso. Ele pode e faz isso. Porque a cura divina é uma isca para trazer as pessoas. Nós temos que entender isso. Por isso é que se nós dedicássemos mais a buscar esses acontecimentos, nós até poderíamos ter mais pessoas na igreja. Poderíamos ter mais. Mas veja, com os milagres que Moisés fez, aí também corre o risco da gente ser incluído nisto. Se Deus tivesse atuando da forma que ele atuou no ministério do irmão Branham, com tantos milagres e sinais, nós teríamos uma multidão mista dentro da igreja. Agora, o que o Espírito Santo está fazendo é uma seleção. Ele está selecionando. E às vezes você pensa assim como que aquele irmão saiu da igreja? Como que aquela irmã saiu da igreja?
É Deus fazendo a seleção, não é outra coisa. Mas eu pensava que ele era... Eu pensava, e como que aconteceu isso? Nós não devemos ficar impressionados com quem vem ou com quem vai. Nós devemos estar preocupados com o nosso posicionamento, com a nossa posição no corpo de Cristo. Eu vou dar conta de mim, gente. Eu vou ter que dar conta de mim mesmo. Você vai ter que dar conta diante de Deus, é de você mesmo. Então, a situação é essa. E lá havia uma multidão mista que foi com eles. E aquela mesma multidão mista poluiu o arraial. Está vendo? Aquela multidão mista poluiu o arraial. Amém. Não tentando ser ignorante, ou que foi aquela mesma coisa que arruinou Israel em sua marcha. Era aquela multidão mista. E se aquilo não for o mesmo tipo de hoje, então eu não sei. Uma multidão mista, crentes e incrédulos misturados. Os leva à igreja, contanto que venham e sejam batizados. Tem uma mensagem que o irmão Brando diz assim, que muitas vezes nós sepultamos um pecador seco e levantamos um pecador molhado. Ele não teve um arrependimento, ele não teve um posicionamento de aquele batismo nas águas lá deveria ser um testemunho que uma mudança aconteceu na sua vida. Agora que tal? Nós levamos ele lá, batizamos ele lá nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, aí ele continua fumando, continua bebendo, continua prostituindo, a mulher continua usando saltos altos, continua usando maquiagem, continua vestindo roupas imorais, roupas sexys, para ficar mais bem claro. Ué, que conversão que houve nessa pessoa? Que conversão que houve nesse homem? Ele foi simplesmente batizado por uma influência, não arrependimento, porque arrependimento é dar meia volta. Se você dá uma volta toda, você caiu no mesmo lugar. Dar meia volta é mudar de direção, é mudar de foco, é mudar de direção. Eu não vou mais andar pelo caminho do pecado. Eu não vou andar mais. Eu mudei. Eu agora vou obedecer, vou ser obediente. Então, veja, crentes e incrédulos misturados. Os leva à igreja, contanto que venham e sejam batizados. Isso é tudo que é necessário. Irmão, você tem que estar morto antes de ser enterrado. Lembra que eu falei daquela doença? Até o pastor Abraão citou um ator da Rede Globo que foi sepultado vivo. Uma doença que paralisa a pessoa, que dificilmente só um médico muito experiente que poderia descobrir que a pessoa está viva. E agora, será que na vida espiritual também não aconteceria isso? Aparentemente, você acha que a pessoa está convertida. Aparentemente, você pensa... É por isso que, às vezes, nós ficamos meio assustados quando alguém vai embora da igreja, quando alguém deixa a comunhão. Pisa no sacrifício que foi invocado sobre ela, pisa no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, passa a desobedecer a palavra, o ensinamento que Deus deu para ela. Estava falando quarta-feira passada lá em Bonfinópolis, é de admirar, da gente ficar assim pasmado, um rapaz cristão, que diz ser cristão, porque já começa por aí, eu tenho minhas dúvidas se ele é um cristão mesmo, quando ele deixa de arrumar uma namorada na igreja e vai arrumar uma no mundo. Com tanta moça que nós temos na igreja, ele fazer uma coisa como essa.
Eu tenho minhas dúvidas quanto à conversão dele. Deixar de namorar uma moça da igreja para procurar uma no mundo, com tanta moça que nós temos? Nem as moças justificam elas deixar. Quem pensaria que aquela moça se casaria? Passou a flor da idade, passou dos 30, passou dos 40, quem pensaria que se casaria? E não casa? A hora que chegar a vez dela, não casa? Por que não pode esperar em Deus? Está escasso. O rapaz, um verdadeiro rapaz está escasso, mas eu não vou me jogar nos braços do ímpio, do incrédulo, porque na igreja está escasso. Eu prefiro ficar aqui para titia, para titio. Aí o outro diz, não, mas eu sou muito tímido, eu tenho timidez, eu não dou conta de aproximar de uma moça crente. Não dá não, mas do incrédulo você dá, né? Eu estou sabendo o que você está querendo, rapaz. É porque a moça crente, se ela realmente é uma moça crente, não vai deixar você aprontar certas coisas que o mundo deixa. Como é que na descrente você não tem? Sabe o que uma mãe me disse? Que o filho falou para ela assim, mas eu não tenho coragem, de falar com a moça crente. Ou então, como é que... E essa moça descrente? Não, mas foi a moça que veio falar comigo. O Mombrana falou assim, olha, eu não teria coragem de sair com a moça se eu não tivesse coragem de encarar o pai e a mãe dela, falar com eles. Agora, esse moço, o exemplo do irmão Brana, ele estava falando de falar com os pais da moça, nem era com ela. Então, agora, se Deus te dá uma oportunidade, Deus coloca uma moça no seu coração, você vai ficar aí inibido, porque você... Não, mas espera aí, ué. Então, veja, multidão mista, isso deveria... Aqui depois o irmão Brano continua falando aí, ele vai falar sobre o monte da transfiguração, quando Deus deu a adoção lá para o Senhor Jesus Cristo, ali diante dos discípulos, ali apareceu Elias e Moisés, Elias representando a lei, Moisés representando a lei, Elias representando a justiça de Deus. Por que Elias representava a justiça? A justiça. Elias estava lá no monte, lá, sossegado, em oração, lá, em consagração, lá, sozinho, lá no monte. Chegou um exército lá de 50 homens. E o capitão, naquela arrogância toda, disse, Elias, o rei te ordena, desce, homem de Deus, desce, o rei quer te ver. A justiça de Deus em Elias disse, se eu sou um homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você com seus 50. Mas não deu tempo nem deles pegar um arco ou uma espada para levantar contra Elias. Uma rajada de fogo desceu ali e consumiu tudo. O rei, o Mombrana usou a expressão, disse, olha, aquele exército que foi lá no Elias deve ter enfrentado uma rajada de calor e morreu todo mundo, vamos mandar outro. Vamos mandar outro lá. Foi outro com a mesma arrogância. Elias falou, se eu sou um homem de Deus, ali estava a justiça de Deus. Se eu sou um homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você com seus 50. Aí o terceiro foi humilde, o terceiro orientou o seu pelotão, aquele capitão, o terceiro, orientou o seu pelotão e falou, olha, a primeira coisa que nós vamos chegar diante do homem de Deus é cair com o nosso rosto em terra, todo mundo. Vamos prostrar diante dele. E aí, quando ele chegou, ele disse, homem de Deus, que a nossa vida seja preciosa aos teus olhos. É que nós estamos em ordem do rei, o rei quer te ver. Mas se o senhor não for, olha, não tem problema, vamos voltar e sem problema.
mas que a nossa vida possa ser poupada. Já 100 já tinha ido. Aí o anjo do Senhor disse para ele: Elias, pode descer com esse, nada vai te acontecer. Ali estava a justiça de Deus. E no parágrafo 95, o irmão Branham diz que não quer a justiça de Deus. Às vezes a pessoa é muito justa e ela acaba cometendo injustiça porque ela é muito justa. Eu servi um tempo lá, o Monsido está aí, ele serve lá, ele ajuda os diáconos lá. Eu lembro, na época que eu servia aos diáconos lá em Goiânia, fui diácono também, uma das recomendações do pastor era isso: olha, vocês não sejam demasiadamente justos. Porque às vezes vai vir um irmão aqui que tem realmente uma necessidade de ser ajudado, e por causa da justiça de vocês não vão deixar de ajudar ele. É claro que toda a junta de diáconos tem alguns que exploram. Ele disse, nesse caso, seria preferível a junta de diáconos ser explorada por alguns do que deixar de atender um que verdadeiramente necessita. Então, se nós formos observar a coisa sobre essa questão da justiça de Deus, nós deveríamos analisar mais e pensar mais na questão do próximo. Porque se nós não vamos ser coniventes com as coisas erradas e pensar que nós estamos usando de graça. Não, não é isso não. O que tem que ser, tem que ser. O que é certo, o que é errado. Mas, às vezes, a pessoa está pedindo uma oportunidade, às vezes a pessoa está realmente desejando uma oportunidade para se posicionar, para se acertar, e, às vezes, a nossa justiça fica cobrando, a nossa justiça fica impondo. Por isso que a Bíblia diz que nós não deveríamos ser demasiadamente justos. E quando é consigo mesmo? E quando a pessoa não consegue perdoar a si mesma? Não consegue perdoar a si mesmo? Nós corremos o risco disso também. Nós sermos tanto justos. Você lembra que o pastor contava daquele maioral lá, não sei se era capitão, se era major, o que era lá no exército lá, que uns 5 minutos que o soldado chegasse atrasado, ele colocava ele na cadeia. Um dia o motorista dele chegou 5 minutos adiantado e ele matou o motorista. E um dia ele chegou 5 minutos atrasado, ele próprio, chegou 5 minutos atrasado. Agora, ele era tão demasiadamente justo, sabe o que ele fez? Ele bateu o ofício de reclusão para ele, assinou a detenção dele, foi lá, se trancou lá, ficou fechado, cumpriu a sentença da cadeia, ele próprio. Ele próprio bateu a sentença, assinou e se trancou lá. É ser demasiadamente justo. Quer dizer, ele não podia perdoar um subordinado, não podia perdoar um motorista, então ele também teve que pagar a pena. Está vendo? Quando você coloca no lugar do outro, como que a coisa vai funcionar? Agora, se nós somos demasiadamente justos com o próximo, será que nós não seríamos demasiadamente justos conosco também? A hora que nós precisarmos de uma graça, a hora que nós precisarmos de uma misericórdia, aí nós não podemos usar conosco mesmo? Vamos nos ficar cobrando. A coisa mais ruim que tem é ser cobrado. E muitas vezes nós perdemos o sono, da insônia, por tanta cobrar. Cobrar de nós mesmos, por não perdoar a nós mesmos. Nós não podemos amar o próximo mais do que a nós mesmos. Jesus falou isso, que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. É que nós trocamos muitas coisas.
Às vezes nós não amamos a nós mesmos e estamos tentando demonstrar amor ao próximo. Como é que nós podemos amar ao próximo se nós não amamos a nós mesmos? Como que uma pessoa poderia amar o próximo se ela não ama-se a si mesma? Qual que é a pessoa que faz mal a si mesma? Então a gente deve pensar nisso, não ser demasiadamente justo. E o Montblanc está dizendo no 95, eu não quero a sua justiça, eu não quero a sua lei, eu quero a sua misericórdia. É isso que nós queremos, não é verdade? Misericórdia é o que eu imploro. Misericórdia é o que eu imploro. Agora, se eu quero misericórdia para mim, se eu quero misericórdia, se eu quero graça para mim, eu não vou usar de graça para com o irmão. Lembra do juiz injusto? O juiz injusto, ele era terrível, mas a viúva lá ficava importunando ele, importunando. Sabe o que ele falou? Falou, sabe de uma coisa? Eu vou fazer justiça dessa mulher para ela não me importunar mais. Para mim ficar, se livrar dela. Nesse caso, ele foi louvado. Será que nós poderíamos olhar para o próximo, pelo menos dessa forma? Gente, como é que eu posso cobrar? E o dia que eu for cobrado? Lembra lá do servo? Que devia uma fortuna para o seu senhor. E o senhor veio lá e disse, escuta, vamos fazer as contas aqui. Quanto é que você me deve? Pode me pagar, eu quero receber centavo por centavo. E começou a chorar, e minha família, e tal, e reclamou, e chorou, e murmurou, e tudo. E o senhor falou, não, então tá, eu vou te perdoar, está perdoado sua dívida. Ele saiu da presença do seu senhor, encontrou um conservo que devia uma mixaria para ele. E pegou ele, espancou, e você me paga, você me deve, espancou, e foi levar ele para botar na cadeia, e alguém viu aquilo, e foi lá no senhor lá e disse, olha, você sabe aquele fulano que o senhor perdoou aquela dívida toda para ele? Ele pegou um coitadinho lá que devia uma mixaria para ele, espancou, e foi levar e botar ele na prisão. Ah, é? Foi. E o coitadinho lá devia uma mixaria para ele. Falei, então chame lá para mim. Ei, eu não te perdoei toda aquela dívida que você me devia? Não devia você também ter perdoado o seu conservo lá? Agora eu vou te colocar na cadeia, você só vai sair de lá quando você pagar tudo que você me deve. Vamos parar, vamos dar uma parada quando nós tivermos de cobrar algo de alguém, vamos dar uma parada e olhar para nós mesmos? E se alguém vir me cobrar? Se alguém vir te cobrar? Oh, irmãos, eu quero a sua misericórdia é o que eu imploro. Oh, Senhor, não me julgue pela lei. Eu estaria condenado, eu não posso suportar, não me dê justiça. Eu devo ir para o inferno porque sou um pecador. Mas, Senhor, dá-me tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Amém. Dá-me, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Parágrafo 97. Agora, e por outro lado, não me ouçam mais. Eu sou Deus, mas o meu filho recebeu a adoção. O meu filho recebeu a adoção. Ouça ele, a ele ouvi. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho, a ele ouvi.
Oh, que coisa! Como Deus deseja tomar sua igreja hoje e dar-lhe adoção. Você ouviu isso? Como Deus deseja tomar a sua igreja hoje e dar-lhe adoção. Deus deseja fazer isso conosco. Ele dá o seu nascimento e agora Ele deseja dar-lhe adoção. Ele já te deu o nascimento, não deu? Agora Ele quer dar a adoção. O filho nascia na família, mas ele não era considerado como um filho enquanto ele não recebesse a adoção. Então, primeiro ele nascia na família, depois ele recebia a adoção, dependendo do seu comportamento. Como filhos de Deus, nós só vamos ser vindicados como filhos de Deus através do nosso comportamento. Devemos guardar isso. Agora, Ele deseja dar-lhe a adoção, mas nós simplesmente não nos aquietamos. O que os discípulos estavam falando, aquele grupo lá que estava no Pentecostes, o que eles estavam fazendo quando o Espírito Santo desceu sobre eles? Eles estavam quietos, mas nós não aquietamos, nós somos impacientes. Esse menino como é que é? Imperativo? É isso, é? Um menino desinquieto. Eu vi um médico falando, ele é meio doidão, daqueles médicos meio doidão. Diz que chegou um casal no escritório dele, no consultório dele, e o casal tinha um filho. E o filho já chegou, já foi mexendo nas coisas, de repente quebrou a abajur e tal. E aí o médico falou assim, olha, vocês têm que dar um jeito nesse menino. Aí a mãe, o pai lá disse que o pai estava parecendo um babaca lá, sentado lá na cadeira. Aí a mãe falou assim, meu filho é imperativo, ele e tal, e ele faz o que quer e coisa. Então vocês vão dar um jeito, não? Então tá, eu vou, para mim consultar vocês, eu tenho que dar um jeitinho. E o médico levantou da cadeira, era um homem grandão, levantou da cadeira, pegou nos dois bracinhos do garoto assim, levantou o garoto para cima, tinha um sofá lá, ele levou o menino no sofá, sentou ele no sofá, falou assim, você fica quieto aí até eu terminar a consulta, está bom? Você está me entendendo? Diz ele que aquilo foi a mesma coisa de jogar água no imperativo do menino. O menino ficou quietinho lá, sentadinho, de vez em quando dava uma olhada no pai e na mãe, no médico, e ficou lá, enquanto não terminou a consulta. Ele falou assim, os pais não têm autoridade. Ele fez aquilo para exatamente mostrar que os pais estão sem autoridade. Às vezes o filho é imperativo demais, é falta de autoridade dos pais. Não faça isso, faça isso. Não é hora disso. Nós vamos deixando a coisa vai indo. Quanto mais, eu estava falando com as crianças hoje, você fica perdendo tempo com desenho, com filme, com coisa, que benefício que isso traz? Agora tem uns crentes assistindo novela dos crentes. É só mais essa que faltava agora, a novela dos crentes, novela dos adolescentes. E crente assistindo novela dos adolescentes. Meu Deus, só essa que faltava. Por que não vai ler a Bíblia no tempo que está assistindo novela, assistindo filme? Não vai ler a mensagem? Não vai ler um bom livro? Está perdendo tempo. Nós estamos queimando o nosso tempo, nós estamos jogando nosso tempo fora, isso vai fazer falta.
Eles não, olha, os discípulos, eles se aquietaram. O momento está dizendo assim, ó, mas nós simplesmente não nos aquietamos. Somos imperativos demais. Meu filho, minha filha, não tem paciência de ficar aí sentado lá para assistir o culto. Eles são inquietos. Será que não é nós que estamos precisando de dar um... Como é que é? A Débora levou uma surra na porta da igreja com 1 ano e meio, foi? Foi 1 ano e meio. Na porta da igreja, lá no Senador Jaime, tinha umas arvinhas na porta da igreja, daquelas varas fininhas, que davam umas gaiadinhas, você quebrava uma vara assim, arrancava a folha, ficava cheia de perninha assim. A irmã Martins, uma Mujaci, quase botou minha esposa na cadeia, porque deu um assunto, arrancou aquela fralda, essa fralda descartável, arrancou tudo, deu uma sapecada na bunda que ficou parecendo o mapa do Brasil, com as estradas e os rios e as cachoeiras. 1 ano e meio. Meu filho é muito imperativo, ele não fica quieto dentro da igreja. Está faltando imperativo na mãe, no pai. Se dá uma sua professora, leva lá, mas com varinha, não é com vara, não é com fio, não é com chinelo, não é com tapa. A mãe que bate no filho com tapa, ela põe o filho sem vergonha, porque os dois apanham junto, né? A mãe e o filho. Pá, em cima da fralda. Aqui eu tenho uma carteira aqui no meu bolso, ó. Menino! Nossa, a mãe está matando o menino, ó. Não! E o menino fica rindo para ela. Mas deixa lá, chega lá, arranca a saia jeans. Arranca e dá-lhe uma mapeada. Vou fazer um mapa aqui, meu filho. Vou fazer um mapa aqui, minha filha. E essa adolescentezinha que está aí, faz um mapa nela também, nas nádegas dela lá. Arranca a saia dela e faz um mapa bem feito. Aí fica debaixo da saia, não vai ter coragem de levantar a saia lá, né, para ninguém ficar denunciando. Fala, se você reclamar na escola, em qualquer lugar que você for reclamar, você vai levar outra. Sabe o que um pai fez? Chegou o conselho tutelar lá. Você nós viemos aqui porque o senhor bateu no seu filho e o senhor está cometendo um crime. Falei, estou cometendo um crime. Corrigi meu filho. Tá, e aí? Falei, porque se o senhor não parar com isso, o senhor vai para a cadeia. Eu vou para a cadeia? Então vamos fazer o seguinte. Ô mulher, ajunta a roupa do menino lá. Pode juntar tudo. Então, agora vocês pegam a mala dele e leva ele também. Vai criar do jeito de vocês. Se eu não posso corrigir, então vocês levam para corrigir. Não, mas nós não podemos fazer. Pode, vocês vão fazer. Por quê? Porque se eu não posso corrigir, eu estou corrigindo, está aí, ó. Tá, vai fazer exame nele aí. Está aí, eu estou corrigindo da maneira correta, não estou espancando, não. E se eu não posso corrigir ele da maneira correta, eu vou deixar amanhã, ele vai ficar adolescente, ele vai ficar com 16, 17 anos, aí a polícia vai começar a espancar ele. A polícia pode espancar ele. Eu não posso corrigir, não. Então, vocês pegam e levam e vai criar ele. Cria do jeito que vocês quiserem. Não, mas nós não podemos fazer isso. Não, é o conselho tutelar. E falou assim, e outra coisa, a próxima vez que ele reclamar porque eu dei a correção nele, ele vai apanhar de novo. Eu quero ver qual filho desse que não entra na linha. Quer ver qual filho desse que não...
Está vendo aí? Não, então tá bom, eu não posso corrigir a minha filha, não. Isso é caso que ele conhece lá, que aconteceu lá em Palmas. Lá. Aí o pai falou assim, então eu não posso corrigir ela, não. Não posso manter ela sob o meu domínio, não. Tem que deixar à vontade. A hora que ela estiver grávida, então, aí vocês pegam ela e vai cuidar dela e do filho dela, porque qual que é adolescente aí que dá conta de cuidar de um bebê? Tratar dele e criar ele e tal, porque o Zé Vergonha lá, ele não vai, para começar, nem idade ele não tem também. Porque se ele tivesse idade e responsabilidade, não faria o que ele está fazendo. Essa é a situação. Agora, nós não aquietamos, tudo é por causa de não ficar quieto. Somos inquietos. Como é que o Espírito Santo poderia descer se nós não ficamos quietos? Se nós não paramos? Se isto levanta no meio dos metodistas, 98, os batistas não terão nada a ver com isso. Eles não querem saber nada disso. Se isso levantasse no meio de uma igreja e outra, não teria nada a ver com isso. É uma corda toda torcida. Por quê? É uma multidão mista e isso permanece a mesma coisa. O que necessitamos hoje é de um ajuntamento, de uma reunião de oração e de permanecer ali até que Deus envie a adoção do Espírito Santo. Olha, o que nós precisamos de uma reunião de oração. Nem 5 minutos, 7 minutos que dedica aí no início de cada culto para oração. É raro alguém que vem no altar orar um pouco aqui. Geralmente é as mesmas irmãs, é os mesmos irmãos em todo o culto. Os demais, não sei, fica lá sentado, nem se pelo menos ajoelhasse lá onde está e orasse. Agora nós estamos precisando de aquietar, nós estamos precisando de reunião de oração, ou então a adoção não vem, gente. E veja, de uma reunião de oração e de permanecer ali até que Deus envie a adoção do Espírito Santo, fazendo o Espírito Santo descer e colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Eu acho interessante essa colocação de Paulo aos Efésios, é que pastores ficou por último, você viu? Parece que pastores pastor é o último dos ministérios. E realmente, irmão, se um evangelista for bem sucedido no evangelismo, ele faz movimento muito mais do que o pastor. Muito mais. É claro que ele vai fazer o movimento dele e vai entregar para o pastor, mas que ele faz. Ele fica com um nome muito maior do que o do pastor. Porque a questão, em cada igreja que tem o seu sistema de evangelismo, quantas vezes o evangelista vem reclamar para o pastor? Fala, pastor, mas a gente vai lá e ganha a alma, traz para a igreja, de repente o senhor chega aqui, ataca aqui, eles vão embora. O evangelista ganha a alma para a igreja, e o pastor chega aqui, descama, e vai escamar, vai tratar, vai tirar a sujeira, tudo. Aí muitos desses não vão suportar. É disto que precisamos. Fazendo o Espírito Santo descer na igreja, colocando na igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. É disto que precisamos. E para isso nós precisamos de uma reunião de oração.
É disto que a igreja precisa. Isto não compromete. Isto permanecerá com a palavra. Uma igreja que não flerta com o mundo. Uma igreja que não flerta com o mundo. Uma igreja que não terá nada a ver com o pecado, que virará suas costas para o pecado, que andará na santidade e beleza de Deus, vivendo para Deus. Viver ou morrer, que diferença isso faz? Desde que eu esteja do lado de Deus, que diferença faz isto? Deus está tentando conseguir isto na igreja. Ele está tentando fazer isto. Ele faz isto agora, então, simplesmente para mostrar às pessoas que Ele está fazendo. E porque que quando Deus sacode estes dons diante da igreja, e então a igreja, como eu disse outra noite, como um bebê ou uma mulher na loja dos 10 centavos, parecia nem mesmo prestar atenção alguma àquilo. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, cinco noites, nesta grande, enorme área aqui, e 200 lugares vazios em um auditório de 1.200 pessoas, famintos e sedentos pela justiça. Veem o que eu quero dizer? Eu não estou ralhando com vocês, mas eu estou simplesmente lhes trazendo uma verdade, é isto. Você sabe qual é o problema? Você sabe qual é o problema? É porque as pessoas vêm à igreja, as pessoas hoje querem diversão. Elas pensam, os americanos são tão divertidos, e é isto que eles têm que ter. Aquilo alimenta o espírito que está neles. A diversão é um espírito de diversões. Você tem que diverti-los. Ou então a igreja está fria, a igreja está vazia, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Deus não diverte as pessoas, Ele repreende o povo. O julgamento começa na casa de Deus, e quando chega o tempo da igreja ter jantares de sopa, danças e jogos de azar. Hoje eu estava falando com as crianças, não é bom, o Mombrand diz, não é uma coisa boa jogar. Procura brinquedos que despertam as suas mentes, despertam seus raciocínios para o bem. Não é essa jogatina, essas coisas. Vê? Então, e toda espécie de vendas jogos de azar, e toda espécie de vendas e desordem sem sentido para pagar seus pregadores. Que Deus tenha misericórdia daquela igreja, correto. Nós precisamos do Espírito Santo em poder e adoção, para que o nosso ministério se manifeste. Amém. Vamos repetir? 102. Nós precisamos do Espírito Santo em poder e adoção, para que o nosso ministério se manifeste. Amém. Meu Deus, que Deus nos ajude. Mas as pessoas, quando elas vão ver algo, elas vão ver um certo ministério. Este irmão aqui tem determinado ministério. Bem, eles vão e dizem, sim, isto é muito bom, isso está bem. Bem, tudo certo. Onde iremos amanhã? Algo mais, vem? E isto não os atrai de modo algum. Eles simplesmente vêm, tanto a bondade de Deus, até que casualmente se afastam disto.
Isto me lembra uma velha história inglesa. Dizem que certa vez havia um homem que tinha lido a respeito do mar, de quão belo era, quão magníficas eram as grandes e salgadas ondas do mar que saltavam. Vocês prestem atenção no que eu falei logo no início. O erro maior nosso é acostumar com a doutrina, acostumar com a Bíblia, acostumar com a palavra, acostumar com a mensagem, e não achamos mais novidade nenhuma. Um irmão uma vez disse: eu vou na igreja, é a mesma coisa todo culto, e não tem novidade nenhuma. Aí tá, ele não vem na igreja porque não tem novidade nenhuma, mas ele vai para o boteco beber cachaça, aí lá tem novidade, todo dia tem novidade lá, beber cachaça e reunir com os mesmos amigos. Aí ele vai na jogatina, aí ele vai isso, ele vai aquilo, é novidade. Ué, do mesma forma que é aqui dentro da igreja, do mesma forma é para os ímpios, eles estão na mesma rotina, a mesma coisa. É os mesmos assassinatos, é o que o velho respondeu para a esposa lá, o ancião. A esposa perguntou: o que é que tem de novo aí no jornal? Ele disse: nada. Então para que você está lendo o jornal? E disse: são novas pessoas. É o mesmo assassinato, é o mesmo estupro, é o mesmo roubo, é a mesma coisa de todos os dias. Só que agora é novos personagens. E nós somos os mesmos cristãos lá da era primitiva. Mas nós estamos vivendo na nossa era, eles viveram na dele, nós estamos vivendo na nossa era. É o mesmo Espírito Santo hoje em mim e em você. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém com uma fé genuína. E Paulo diz que o Evangelho é uma novidade de vida constante, Romanos 6. Deve ser uma novidade de vida constante, a vida cristã. Então esse homem aqui, ele tinha lido sobre o mar, as ondas salgadas do mar, as praias magníficas e tanta coisa, as gaivotas voando por cima. E que coisa maravilhosa! Ele nunca havia visto o mar. E então certo dia, ele ajuntou o suficiente dinheiro para ir ao mar. E ele desceu pelo interior até que ele chegou perto da costa marítima. E ele encontrou com um velho cheio de sal. Será que nós não estamos como um velho crente, não? Estamos como um velho membro da igreja? Ele encontrou com um velho cheio de sal. Nasceu e criou nas margens do mar. E este era um marinheiro, vindo do mar. Ele estava vindo dentro do mar, ele vivia, o tempo dele todo era no mar, era um marinheiro. E ele disse para o homem que estava encantado com a história do mar: para onde tu vais, meu bom homem? E ele disse: eu li a respeito do mar, eu vou ao mar, vou olhá-lo com os meus próprios olhos, a sua beleza, as suas magníficas ondas, enquanto elas se quebram no grande e salgado mar branco. Eu vou cheirar o ar salgado. Não tem esse que não vai no mar, que não joga um pouquinho de água na boca para ver se é salgado mesmo. Não tem esse. O matutão aqui do sertão chega lá. E se ele não tem a oportunidade de tomar um banho, de entrar na água, porque aí, se ele vai tomar banho na água lá, e ele não precisa, ele vai beber um pouquinho de água mesmo, aí ninguém vai observar. Mas aquele que não banha, não tem coragem de entrar na água, ele vai jogar um pouquinho de água na boca. Tem que experimentar se realmente é salgada a água do mar.
E ele disse: olha, eu vou olhar as magníficas ondas, vou olhar com os meus próprios olhos a sua beleza, as suas magníficas ondas, enquanto elas se quebram no grande e salgado mar branco. Eu vou cheirar o ar salgado e encher os meus pulmões daquilo, e ouvir o grito das gaivotas, e assim por diante. E ele estava empolgado. Não é dessa forma, quando o homem, a mulher, aceita o Evangelho nos seus primeiros dias, será que não está precisando nós voltar aos primeiros dias da nossa conversão? Ficar tão empolgado como nós éramos quando fomos convertidos? Oh, como ele estava tão jubiloso em saber que ele estava indo ver aquela grande massa de água. Então, o velho salgado marinheiro olhou para ele e disse: bem, eu nasci nele há 50 anos atrás. Não vejo nada para que se possa pasmar com ele. Não vejo nada de belo nele. Não vejo nada de admiração nele. Vem? Ele havia visto tanto aquilo, não é o que está acontecendo com muitos de nós, que se tornou isto comum para ele. Ai, meu Deus, quando o culto tornar comum para você, quando a leitura da Bíblia tornar comum para você, quando a leitura da mensagem tornar comum para você, você não revibrar. Gente, você pega uma literatura que você já leu ela 4, 5 vezes, você vai ler ela de novo, ela fica nova. Para o verdadeiro cristão, ela fica nova de novo. Veja, para aquele homem aquilo não era bonito, aquilo não era bonito mais, aquilo não era nada para ele. Ele simplesmente se colocava lá de pé e balançava pelas ondas e não prestava nenhuma atenção nas ondas. Não prestava nenhuma atenção nas gaivotas, não prestava nenhuma atenção naquela escuma de sal que o mar fazia, não prestava atenção mais naquilo. O Espírito Santo está chacoalhando, nós nem ficamos aí voando. Nem um glória a Deus, nem um amém, nem um regozijo. Estou acostumado, isso ficou comum para mim. Agora, esta é a maneira que a igreja está com Deus. Nós vemos o Espírito de Deus e o reavivamento caindo, e sacode as pessoas, e as levanta das cadeiras de rodas. Os aleijados andam, os cegos veem, o Espírito de Deus cai nas reuniões, discerne os próprios pensamentos de seus corações. Gente, se isso tudo acontecendo lá, a igreja já estava naquele comodismo, e hoje então? Que desespero que nós deveríamos entrar. E grandes coisas proféticas são ditas. Olha aqui, e grandes coisas proféticas são ditas. Não é só a cura dos enfermos, paralítico andando e tanta coisa mais. Perfeitamente, todas as vezes, exatamente. E a igreja diz: bem, isso está bem. Um grande grupo de mascadores de chicletes. Tem alguém que masca chiclete dentro da igreja? Tem? Se tiver, nós vamos puxar a orelha. Os diáconos estão responsáveis por isso. Assentados ali. Você sabe o que é boa de mascar chiclete? Para os motoristas, é a hora que eles estão no trânsito dirigindo, principalmente na rodovia, e começa a dar sono. Um sono, aquele sono. Aí você põe um chiclete na boca, com a bocona aberta assim. O sono desaparece na hora. Porque você desvia o foco do sono e passa para mastigar. Aí a mastigação faz o sono desaparecer. Ou então comer uma pipoquinha.
Eu estou falando de experiência própria. Oh, Deus, tenha misericórdia dos mascadores de chiclete, Senhor. E a igreja diz, bem, isso está bem. Um grande grupo de mascadores de chicletes sentados ali, você sabe, sim, isto não tem problema. Sim, entre aspas. Quer dizer, esses mascadores de chicletes que dizem, não, sim, isso não tem problema, nós vamos ver Lucy. Nós vamos ver Lucy. Era uma personagem da televisão. Aqui, a Xuxa, sei lá o que é aqui, nem sei que personagem que tem hoje na televisão que está chamando a atenção, acho que Xuxa já passou, né? Não sei. Nós vamos ver Lucy amanhã à noite, somente nós vamos, o pastor deseja nos condenar, deixe que nos condene. Não estou muito importando com o pastor fala não, sabe? Iremos para esta outra determinação, nós iremos para essa outra denominação, se o pastor raiar demais com nós lá, se ele deseja nos condenar, nós iremos e nos uniremos. Se ele nos tirar para fora da igreja de Deus, nós vamos para as assembleias de Deus. Se ele nos tirar das assembleias, nós vamos para os unicistas. Se nos tirar da unicista, nós iremos para a dualidade. E nós, se tirarem da dualidade, nós iremos para os trinitarianos, pois temos lugares suficientes. Sim, você tem um lugar. Mas, irmão, só há um lugar para Cristo em você. Se você deseja vir a Ele, Deus, tenha misericórdia da igreja deste dia. Eu pararei depois desta noite, porque eu não quero fazer com que vocês fiquem zangados. Mas eu apenas tive que usar estas noites para vos instruir nisto, para vos fazer saber que a igreja está em uma terrível condição. Certamente está. Nosso zelo, estamos simplesmente indolentes, vocês sabem, como sentimentais. Deus não quer que sejamos assim, Ele quer nós. Eu penso nisto, não me fale de números pesarosos. A vida é um sonho vazio, a alma morta que descansa, e as coisas não parecem ser o que são. A vida é real, a vida é uma realidade, e a sepultura não é o seu gol. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Da alma não se disse nada. Eu gosto de certos versos deste salmo da vida. As vidas de grandes homens sempre nos recordam. Paulo, Pedro, Tiago, João. A vida dos grandes homens nos faz recordar. Podemos fazer com que nossas vidas sejam sublimes, deixando para trás de nós pegadas na areia do tempo, pegadas que talvez outros, enquanto navegam no mar solene da vida, pois um desamparado irmão naufrago, ao vir todas pegadas, tomará coragem no coração outra vez. Deixa eu repetir essa parte aí. Pegadas que talvez outros, enquanto navegam no mar solene da vida, pois um desamparado irmão naufrago, ao vir todas tuas pegadas, tomará coragem no coração outra vez. Parágrafo 108, vamos terminar com ele. Quantos bêbados veriam as pegadas de um ex-bêbado que se converteu e que vive santa e piamente? Exemplo entre exemplos? Quer ser um exemplo?
Quantas mulheres se firmariam ao virem uma mulher verdadeira se levantar vestida como uma dama e agindo como uma dama e indo à igreja e todo o seu coração entregue a Deus? Um exemplo de dama, um exemplo de uma verdadeira mulher vestida decentemente. É aí quando você é selado, é aí quando você é marcado. Todos te reconhecem como cristão. Você é o sal da terra, mas se o sal for insípido, com que há de se salgar? Se não for um verdadeiro exemplo, o que as pessoas poderão ver em nós? Dali em diante ele não será bom para nada, será lançado fora e pisado pelos homens. Oh, Deus, ajuda nós, Senhor. Pastor Abraão. Eu coloquei aqui exemplo entre exemplos, nesse 108 aí, exemplo entre exemplos. Aí você quiser colocar aí o sinal 345, tá bom? É uma referência de exemplo entre exemplos. Amém. Fomos ricamente abençoados. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus, nós agradecemos, Senhor, só temos que agradecer pela sua palavra, pelo seu ensinamento, e que o Espírito Santo coloca isso nos nossos corações, esse aperfeiçoamento da sua igreja. Sua palavra, ela está nos posicionando neste caminho, à espera deste grande Espírito Santo que descerá sobre a igreja. Haverá um batismo, Senhor, sobre a tua noiva, que vai preparar cada um dos teus filhos para subir no arrebatamento. Sela isso no coração da igreja. Continue abençoando, Senhor, o pastor Ivaldo e a sua palavra, que o Senhor tem dado para ele nesta unção do teu Espírito Santo, falado solenemente, mas isto vai lá no profundo da alma de cada filho, de cada filha, que está lutando para chegar a este posicionamento. Sela isso no coração de cada um nesta manhã. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 15 horas, né? 15 horas o companheirismo aí com toda a igreja, e à noite a Santa Ceia do Senhor. Vianópolis também, né? Daíra Henrique aí também, aquela bênção de Deus com vocês, né? Em Bonfinópolis está o pastor Abraão também. Deus abençoe. Abençoe mais um outro. E até a tarde, se Deus quiser, né? O que é isso aqui? Ah, sim, aos irmãos. Maria Aparecida de Souza Cardoso, Fazenda Palmital Leopoldo de Bulhões. Deus abençoe. E esse aqui, que nome é esse aqui? O Alice, Zaqueu e família, Fazenda Olaria. Deus abençoe. Geraldo e Selma, Fazenda Santana. Deus os abençoe. Felipe, Pedro e família, Vianópolis. Deus vos abençoe. E mais 5 conexões não identificadas. Total da audiência, 39 conexões. Deus abençoe a todos vocês. Abraço do pastor Ivaldo para todos.